E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo de número 12. Nós vamos ler o verso de número 1, que diz assim: Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha o que Romanos está falando para nós aqui. Devemos apresentar a Deus o nosso corpo em sacrifício vivo. A gente precisa entender que a nossa vida deve louvar ao Senhor. Ela não só pode, ela deve. A gente deve louvar ao Senhor com a nossa vida. Apresentar a Ele sacrifícios de louvor. Sacrifícios de adoração. O nosso corpo deve ser o sacrifício vivo em louvor ao Senhor, oferecendo a Ele esse culto racional. Eu já cansei de ouvir pessoas falando que determinados ambientes de fé ou de culto tem que estar apenas ligado com o sentido espiritual, tem que estar apenas conectado com coisas espirituais, quando na verdade você não pode estar somente sendo espiritual, você tem que também usar a sua razão para conscientizar o momento que você está fazendo. O culto tem que ser também racional. Nós somos corpo, alma e espírito. Mas a gente precisa entender e ter um entendimento do que a gente faz no culto. Por isso que a gente não vive somente pelo ambiente da fé. Se a gente vivesse somente pela fé, a gente não iria, caminhar por alguns caminhos de maneira correta. Por quê? Porque nós também somos corpo, alma e espírito. Nós temos o espírito que está ligado à nossa fé, mas a gente também precisa usar a consciência para entender como essa fé deve ser usada. Então esse culto é um culto racional. Eu ofereço o sacrifício de louvor. A minha vida, o meu corpo é oferecido a Ele. Eu preciso ter entendimento do que eu faço. Eu preciso ter entendimento por que eu estou ali. Eu preciso ter entendimento do que isso representa, qual o significado, o que é um culto, como oferecer sacrifício de louvor a Deus. Isso só vem através do conhecimento. Isso só vem através da consciência da palavra. Então você percebe que até a própria palavra de Deus na nossa vida, ela gera em nós a consciência, um entendimento do que é um culto racional. E como oferecer um culto para o Senhor, como entregar um verdadeiro culto ao Senhor, sabe? Então eu preciso entender que não é só a base da espiritualidade, porque se for pela espiritualidade, tem gente que crê em tudo quanto é coisa, tem gente que tem uma fé muito grande, mas não basta apenas ter fé, eu preciso focar essa fé está onde? Essa fé está em Jesus. Por que está em Jesus? Porque Jesus morreu na cruz. Por que está em Jesus? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então é a consciência da palavra que me ensina a oferecer esse culto racional. A gente precisa ter esse entendimento para compreender a importância de nós oferecermos para Deus um culto verdadeiro. Ué, pastor, tem cultos mentirosos? Ué, a Bíblia fala que Deus procura aqueles que o adoram e adoram em espírito e verdade, né? O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores e adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso significa que tem gente que está adorando e não adora em verdade, não adora em espírito. Está cantando, mas não tem nem ciência do que está cantando, sabe? Por isso que é bom você estar com a gente aqui sempre, todos os dias, porque você vai receber uma dose da palavra. E essa palavra vai trazer a você um entendimento, conhecimento, sabe? De como você aplicar a sua fé de maneira correta, com inteligência. Por isso que a Bíblia fala que a fé sem obra também ela é morta. Perceba, eu não posso só dizer que eu creio, eu não posso só dizer que eu tenho, Senhor, eu tenho convicção, eu creio, eu acredito. Não, eu preciso ter uma consciência e o exercício dessa consciência, que só vem mediante a palavra.
E Paulo está dizendo para nós, pelo menos a maioria mostra para nós as escrituras de Romanos como Paulo, que esse culto, ele deve ser um culto racional e o nosso corpo deve ser um sacrifício vivo. Aí você percebe que a gente não tem que adorar somente com palavras, a gente tem que adorar com o corpo, com a alma e com o espírito. O nosso corpo louva também. Eu não sei se você sabe disso, mas o teu corpo adora. O judeu, quando ele vai orar, ele entende que ele não pode só orar com a boca, ele tem que orar com o corpo. Inclusive eu desafio você que está aí na internet, depois você entra no YouTube para pesquisar, para você ver uma das formas de um judeu orando de frente para o Muro das Lamentações. Você vai perceber que alguns ficam assim, você vai perceber que outros ficam assim mexendo o braço, outros ficam todo o tempo mexendo o corpo, porque eles entendem que não só a boca tem que orar, mas o corpo tem que clamar. Eles entendem que o corpo também ora. Então, quando eles balançam o corpo, eles estão orando com o corpo. Eles estão orando com a totalidade. Por isso que eu não tenho que oferecer somente louvor com os lábios. A minha vida tem que ser louvor a Deus. A minha obediência tem que ser louvor a Deus. A minha consciência em agradar a Deus, em abrir mão do pecado, em renunciar ao mundo, em renunciar às trevas, em renunciar aos prazeres, em viver uma vida com Deus, isso tudo faz parte de um louvor e de um sacrifício consciente no meu corpo, sabe? Eu sacrificar às vezes as minhas vontades, às vezes aquilo que vai me distanciar de Deus, porque o meu corpo tem necessidade de pecar, o meu corpo ele sente algumas vontades de fazer o que é vontade da carne, desejo carnal, mas por que muitas das vezes eu não me entrego a esses desejos? Eu não me entrego porque eu entendo que eu preciso oferecer sacrifícios ao Senhor, e um dos sacrifícios é a minha obediência. Quando eu obedeço, eu estou louvando a Deus. Quando eu renuncio, eu estou louvando ao Senhor. Então que a gente possa ter essa consciência de apresentar a Deus um culto racional, com a consciência que o nosso corpo também é sacrifício vivo ao Senhor.